Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pastora Luana Boas Novas e nós estamos com um grande desafio esses dias por conta da pandemia. A igreja não pode estar se abrindo todos os dias no horário de sempre, então ficamos nesse propósito de trazer o estudo bíblico através da videoaula. Eu quero desde já agradecer a sua vida, porque eu sei que você está assistindo. Quero desde já agradecer a Deus pela vida do Lion Gleiton, da missionária Thaís e do cooperador Gilvan, que estão nos ajudando a dar as aulas, tá certo? Que Deus abençoe. Então hoje eu fiquei na incumbência de trazer a nossa primeira videoaula, que é acerca dos dons espirituais, que é a lição 4, tá certo? A atualidade dos dons espirituais. E eu quero começar dando essa videoaula de uma forma especial. Eu sei que você gostaria de fazer perguntas, eu sei que você gostaria de falar um pouquinho o que é que você está aprendendo com esta aula, mas lá no grupo da igreja você vai ter a oportunidade de, junto comigo, estar falando acerca do que você aprendeu nessa aula de hoje, tá certo? Então compartilhe, aguce, pergunte, enfim, aprenda, porque é necessário que a gente a cada dia esteja cheio do Espírito Santo e cheio também do conhecimento, tá certo? Então vamos lá, para a nossa lição 4, a atualidade dos dons espirituais. Olha aqui, vamos aprender um pouquinho sobre hoje. O texto áureo está no primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 12, no versículo de número 4, que está escrito assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Na verdade prática está escrito que ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. A primeira pergunta que eu faço para você que está aí me assistindo e me ouvindo é acerca dos dons. O que para você significa os dons espirituais? O que para você, como você entende acerca dos dons espirituais? Se eu fazer essa pergunta, muitos vão dizer assim: pastor, os dons espirituais para mim significa ser presenteado por Deus, receber uma ferramenta de Deus, uma parte fundamental para o ministério, uma chamada, enfim. Muitos vão dizer um pouco acerca dos dons espirituais, mas eu venho agregar a palavra dos dons espirituais como capacitação. Isso mesmo, capacitação. Lembre-se que quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente já logo quer buscar a presença de Deus. A gente muda o nosso ser, a nossa forma de pensar, a gente fica cheio do Espírito Santo, a gente já é batizado no Espírito Santo. E ter os dons espirituais é uma capacitação de Deus. É como se Deus fosse um grande empresário e Ele estivesse depositando em nós capacidade para o crescimento. Crescimento de quê, pastora? Crescimento de vidas para o reino. Todos os dons espirituais têm a finalidade de crescimento para o reino, de vidas, de multiplicação de vidas para o reino espiritual. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre a atualidade nos dons espirituais, tá certo? Vamos lá. No primeiro livro de Coríntios, no capítulo de número 12, no versículo de número 1 até o versículo de número 11, está escrito dessa forma: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabes que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender
que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, ele é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que eu for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quiser. Aqui está no primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 12, do verso 1 ao 11, que é o texto áureo do que nós vamos aprender. O objetivo geral desse texto é apresentar a atualidade dos dons espirituais. Nós vamos estar apontando 3 tópicos muito importantes neste estudo. O primeiro tópico é a necessidade dos dons espirituais hoje. Nós vamos falar da necessidade desses dons hoje. O segundo é situar a função dos dons espirituais. E terceiro, recolher que os dons revelam a unidade na diversidade. Tá certo? Os dons espirituais são realidade na Igreja de Cristo. Na Bíblia não há menção de algum ensino que afirme a acessão desses dons após o período dos apóstolos. A Bíblia e o testemunho da história da Igreja garante que os dons espirituais sempre estiveram presentes no corpo de Cristo em maior ou menor grau. Não podemos esfriar na fé, não podemos esquecer que sem a manifestação poderosa do Espírito Santo, corremos o risco de tomar apenas um aglomerado formal de crentes, uma igreja orgânica aquecida pelo Espírito Santo da promessa. Faz a diferença no bairro, na cidade, no estado, no país e no mundo. Que o Espírito Santo ache plena liberdade em nós. É necessário, irmãos, sermos cheios do Espírito Santo, termos o Espírito Santo de Deus, sermos usados e termos dons espirituais para o crescimento e a multiplicação de vidas no reino de Deus. Uma igreja que ela é fria espiritualmente, ela não tem a capacidade de sentir, ela não tem a capacidade de ter a sensibilidade de ouvir, de estar presenciando a necessidade de Deus para com tudo. O bairro, a cidade, o país, se faz necessário o mundo da existência e da manifestação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo fica difícil, porque é ele que convence o homem do pecado. Vamos ler aqui a introdução do estudo e a gente já começa a falar desses tópicos que é muito importante para a gente aprender. Vamos lá. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo e a edificação interna da vida da igreja. Seu confronto é crescimento espiritual.
a necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. É necessário que a igreja aprenda, que não tenha a ignorância de não entender sobre a importância do Espírito Santo em nosso meio. É necessário que a igreja compreenda acerca da posição e do trabalho do Espírito Santo através dos dons espirituais. Enfim, vamos lá. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. A exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmão, que sejais ignorante. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito Santo, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. É necessário. Paulo, ele exorta a igreja de Coríntio e fala acerca do entendimento dos dons. Para quê? Para que eles não vivam sem entender sobre a importância e o papel dos dons espirituais na igreja e para o reino de Deus. Hoje, o nosso foco, o foco da igreja, do Ministério Tempo de Boas Novas, quando eu pensei em trazer para a igreja o estudo sobre os dons espirituais, tudo sobre o Espírito Santo, é para que a gente possa estar a cada dia apto e a cada dia tendo um entendimento da importância dos dons espirituais. Existem pessoas, irmãos, aleluia, eu gosto de dar glória a Deus, a gente vai dar glória aqui, né? Pregando, mas a gente vai dar glória. Tem gente, irmãos, que busca os dons espirituais para o quê? Para a sua vaidade, para o seu prazer, para ser um vaso usado. Mas a finalidade dos dons espirituais sempre será em povoar o reino. Todos os dons que lhe é dado, todos os dons que lhe é ofertado, todos os dons que lhe é emprestado, vamos se dizer assim, tem a finalidade de povoar o reino dos céus. Se o dom não é usado para finalidade de ganhar vidas, ele está sendo mal interpretado. Se você fala em línguas, fala para edificar a si mesmo. Mas se fala em línguas e na igreja tem um intérprete, nós iremos saber o que aquelas línguas espirituais o Senhor está nos dando uma mensagem. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses dons e qual é a importância dos dons espirituais na igreja. Vamos a seguir.